eu queria agradecer a presença de vocês e a presença do Flávio, que concordou e respondeu a um desafio que lhe fizemos, que foi adequar a sua palestra sobre Antônio Cândido a um tema que lhe demos, embora esse tema lhe seja familiar, muito familiar, e a um formato que inventamos, que chamamos de conferência-entrevista. Então, os estudantes que acompanham o curso sobre os ensaístas, entre os quais o Antônio Cândido se encontra, lhe enviaram ao Flávio algumas perguntas e o Flávio tentou, no decorrer da fala dele, responder ou dialogar com essas questões. E até que as perguntas não foram muito indiscretas. Não, tem uma que é indiscreta. Mas essa você vai responder. Então, Flávio Aguiar, para quem não conhece, professor, doutor da Universidade de São Paulo, com muitas publicações, uma larga experiência como professor, como investigador, uma larga carreira de ensaísta sobre teatros, pesquisador do teatro brasileiro, mas também de outros temas da literatura brasileira. Ele foi durante muitos anos, e ainda mas está se despedindo, presidente do Centro Ángel Rama de Estudos Latino-Americanos da Universidade de São Paulo, onde tivemos a ocasião de fazer alguns projetos juntos. Um deles era uma comparação entre Antônio Cândido e Ángel Rama. Saiu daí um livro que ele organizou quando eu já estava aqui com outra colega, Sandra Vasconcelos, com textos, uma antologia de Ángel Rama que tinha a ver com o Brasil. Alguns projetos ficaram no meio do caminho, como um que Antônio Cândido nos proibiu de publicar, por enquanto, e que era uma antologia dele. E o Flávio, eu já ressaltei isso outro dia, e numa outra conferência que ele nos deu aqui, e tenho o interesse de ressaltar aqui de novo. É um dos raros intelectuais universitários que combinam duas qualidades que nem sempre estão juntas numa mesma pessoa, que ao mesmo tempo ser um pesquisador rigoroso e ter o fôlego para ir até o fim num determinado tema, buscar documentos, etc., e escrever academicamente um texto sobre isso, dentro das normas da academia, e ao mesmo tempo, dada a sua larga experiência como jornalista alternativo, que começou na década de 70 e continua até hoje, ele tem uma agilidade para escrever textos atuais e muito desafiantes, muito instigantes sobre cultura e, num sentido mais amplo, relações entre cultura e política. Atualmente ele é correspondente já há alguns anos, na verdade ele é chefe de um setor cultural do jornal online Carta Maior. E está mudando para Berlim, para a nossa alegria, mas ainda não mudou de todo, está na ponte. E enquanto ele não volta, vai voltar agora em julho, né? Eu vou a São Paulo em julho e volto em agosto. Então, enquanto isso a gente... Eu não volto para São Paulo, eu vou a São Paulo. Que ótimo. A gente laçou, então, para esta entrevista, conferência sobre Antônio Cândido, que se intitulará, então, Antônio Cândido, Ensaísmo e Militância. O título, na verdade, nós lhe atribuímos porque conhecemos o trabalho dele. Ele organizou, já faz uns 10 anos, Exatamente. 10 anos, um congresso sobre Antônio Cândido na Universidade de São Paulo, que se chamava Antônio Cândido, Pensamento e Militância. Como aqui o nosso problema em grande parte é o ensaio, eu fiz só uma pequena alteração para dar oportunidade a ele de revisitar o que já escreveu e já pensou, mas aí à luz das nossas questões. Então eu passo a palavra ao Flávio, avisando o seguinte: o Frank, que gentilmente está filmando aí, que é o nosso cameraman experiente, ele pede que você esteja atento quando ele faz assim, para dar uma paradinha, para mudar a câmera, ou fazer qualquer... O Flávio já trabalhou também em televisão para mudar a fita e sabe que isso ocorre. Tá.
Ah, claro, isso eu sempre me esqueço. Entre as suas qualidades menores está ficcionista e poeta. E tradutor. Bom, quero agradecer em primeiro lugar essa apresentação gentil da Lígia. Quero dizer que para mim não é uma, mas são várias honras estar aqui para falar sobre esse tema, sobre essa pessoa, sobre essa militância, e estar aqui também na companhia da Lígia, na companhia da Zinca, na companhia do Bertolt, na companhia de vocês, que eu conheço agora há menos tempo, enfim, mas estou conhecendo também. E é uma enorme alegria também, porque são várias coincidências aqui, assim como eu estou agora me mudando para Berlim. Uma coisa que não se pode deixar de registrar nesse momento é que o Antônio Cândido morou em Berlim durante algum tempo, quando ele esteve na Europa, aqui na década de 30, antes da guerra, e o pai dele teve um tempo aqui em Berlim. O pai dele era médico, veio fazer uma formação aqui na Europa, mas sobretudo na França, mas viajaram pela Europa e passaram um tempo aqui em Berlim, numa pensão na Kurfürstendamm. Talvez o prédio ainda exista, ficava perto da Ulandstraße. Eu estou até assumir esse compromisso com ele, eu vou lá, vou fotografar a região para ver se ele reconhece talvez o prédio onde ele esteve, aonde também por ali morou o Sérgio Buarque, que além dos predicados próprios é pai do Chico, e o Antônio Cândido mais recentemente escreveu um ensaio maravilhoso chamado Sérgio em Berlim, justamente sobre a importância desse momento na formação do Sérgio Buarque de Holanda, da sua presença aqui em Berlim. Diga. Eu queria interromper 2 minutos só para me retirar, porque você é o astro da noite. Deve ser enfocado sozinho, mas eu também queria aproveitar que o Dr. Marcel Pedmer chegou para dizer que ele é o coordenador comigo desse projeto, que se chama, na verdade, Alemanha-Berlim, Dinâmicas Transculturais e Ensaios Transdisciplinares. Eu só vou fazer uma pequena, não é correção, é um acréscimo à apresentação da Lígia, só para a bem da verdade, assim, o registro é que eu milito na imprensa, na verdade, desde a década de 60. Eu estou registrando isso só para deixar claro que quem me levou, por assim dizer, para a imprensa foi um personagem inesquecível para quem me conheceu, que é o chamado P.F. Gastal, de apelido Calveiro, porque ele era muito parecido com o personagem do Charlie Chaplin no Luz da Morte, né? E é um jornalista extraordinário, né? E abriu o caminho para vários jovens em Porto Alegre naquela época. Bom, feitas essas considerações iniciais, eu queria começar então me reportando às perguntas que me foram encaminhadas. Algumas eram muito longas, assim, a consideração, eu não vou poder reportar tudo, vou ter que resumir um pouco, né? Mas eu vou me referir a elas, porque realmente eu organizei a minha exposição aqui de acordo com essas perguntas. E eu espero também não me alongar muito, eu espero ser breve, para que a gente tenha tempo depois de debater. Eu sei que todos nós temos um compromisso inadiável às 8:45 da noite de hoje. A primeira pergunta que eu recebi, então, foi do Pedro. Quem é o Pedro? Pedro. Ele fez uma pergunta assim, longa e considerações longas, muito interessantes. Mas a pergunta que ele chega, então, é a seguinte. Creio que para o professor Antônio Cândido, o ensaio, então, é uma espécie de suporte ideal para o ato crítico, naquilo que podemos entender por formação de leitores e tomada de posições. Gostaria que o senhor explanasse sobre isso. E hoje, o ensaísmo mantém esse benefício da sistematização teórica e de diálogo com o outro?
Depois, eu esqueci aqui inicialmente de uma frase aqui no resumo do projeto, né, dirigido pelos dois colegas que estão aqui, que eu queria ler aqui porque também tem a ver com o que eu vou expor aqui, né? Que esse projeto se reporta ao estudo de 5 ensaístas, etc., começando por ensaios que podem ser considerados transdisciplinares. Quer dizer, essa também é uma palavra-chave, né, para a consideração depois da matéria a ser explorada aqui, né. Depois eu recebi uma pergunta aqui, que agora o nome da pessoa não está aqui, mas é aqui parte do Dialética da Malandragem, do Antônio Cândido, que a partir de uma série de observações chega-se às seguintes questões: quais são os recursos da crítica literária e não menos da potencialidade do ensaio em analisar obras como Casagrande Senzala, Formação da Família Brasileira sob o regime patriarcal? Diante da diversidade com que se pode classificar um ensaio, ensaios nacionais, de diferentes matrizes culturais, diferentes momentos, histórias, quais seriam, enfim, as conexões que uniriam todos esses trabalhos ainda em torno de um mesmo gênero? Caso a resposta seja a forma, que forma? Eliomar. A Domitila de Nascimento encaminhou a seguinte questão: o ensaio no Brasil nasce nos jornais e numa segunda fase chega à academia, ao contrário da Alemanha. O ensaio no Brasil tomou esse rumo por opção em autores como Antônio Cândido ou por necessidade? Também, paralelamente, ela pergunta: o conceito de sistema e o conceito de formação poderiam ser considerados aí transdisciplinares? A Natália me encaminhou as seguintes questões: quais são os pontos-chave para compreender o processo brasileiro de formação cultural para Antônio Cândido? Depois ela cita uma frase do Paulo Emílio Salles Gomes, crítico de cinema, e é muito amigo de Antônio Cândido: não somos europeus nem americanos do norte, mas destituídos de cultura original, nada nos é estrangeiro, porque tudo o é. A penosa construção de nós mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro. Daí ela pergunta: segundo Antônio Cândido, como é que se constitui o pensamento e a evidência, Selbstverständlichkeit, do brasileiro e como é realizada na literatura nacional? Quais são as formas literárias mais adequadas para aproximar-se a temáticas relacionadas com a sociedade? E uma última pergunta, essa que eu chamei naturalmente um espírito de brincadeira, de indiscreta: em que medida seus próprios textos podem ser lidos como ensaios e em que medida se inspiram nos ensaios de Antônio Cândido? O que distingue, no seu caso, escrever um artigo para jornal ou um ensaio deve ser para, né, talvez, uma revista universitária? Então foi com essas questões bastante simples no seu conjunto que eu me deparei. Para fazer simples também aqui, uma brincadeira, porque cada questão dessas valeria uma conferência. Eu me deparei para organizar, então, esta fala inicial, não é? A primeira consideração que eu queria fazer vai partir, na verdade, de um outro crítico que eu tenho lido e cujos trabalhos eu tenho me baseado bastante, que é o Northrop Frye. Ele é um crítico canadense, não é, que já morreu, infelizmente, mas ele, num livro que é o mais alentado dele, chamado Anatomia da Crítica, para falar resumidamente, ele situa o ensaio naquilo que ele chama de uma forma temática, isto é, não ficcional. E ele diz, para encurtar a história, que a crítica literária que ele vê como um trabalho sistemático, sistemático, organizado e progressivo, e eu
busquei o Frei aqui não por mania minha, mas porque eu acho que isso tem a ver com o modo com que Antônio Cândido vê a crítica literária. Ele diz nesse livro, Anatomia da Crítica, que a crítica literária fica, assim como polos oscilantes, entre a anatomia, que é, segundo ele, a descrição sistemática de um organismo, portanto ele tem uma visão orgânica da literatura, e o ensaio, que é a construção de um ponto de vista subjetivo sobre esse conjunto ou sobre cada obra em particular. Então a crítica literária estaria assim jogando entre esses dois polos, né? O que ele chama de anatomia e o que ele chama de ensaio, e ele mesmo faz isto nesse livro Anatomia da Crítica, que é organizado através de ensaios, né? Que é uma grande visão da literatura do Ocidente, através de ensaios. À luz disto, o que eu quero dizer, portanto, é que eu vou considerar o ensaio menos como um gênero ou um subgênero e mais como uma vocação. Assim como os gêneros literários passaram por uma grande relativização depois do declínio da poética clássica do século XVIII e do século XIX, a crítica literária e digamos, a matéria reflexiva sobre as artes, sobre os campos do conhecimento, também passaram por essa relativização dos seus gêneros. Quer dizer, eu penso que hoje existe uma grande mistura, né, entre as diferentes modalidades. Nós podemos encontrar tratados que guardam dentro de si uma vocação ensaística e podemos encontrar, por exemplo, uma verdadeira anatomia da constituição do sistema literário brasileiro, que é composta, como no caso de Antônio Cândido, por vários ensaios a partir de várias obras, de vários autores e de vários momentos, né? Portanto, quando eu digo eu estou considerando o ensaio como uma vocação ensaística, eu estou dizendo que há aí um direcionamento de uma perspectiva crítica e um chamado. Quando nos referimos a vocação ensaística, nós estamos vendo a forma que a reflexão assume como uma tensão, não como uma conclusão, como um processo, não como algo cristalizado. O que caracteriza a vocação ensaística é a formulação da crítica ao mesmo tempo em que se expõe o ponto de vista que a conforma e do qual ela é formulada, abrindo, portanto, esse ponto de vista ao questionamento e à possibilidade da superação pelo diálogo, que é o que Antônio Cândido faz, inclusive, nós vamos ver com seus predecessores, né? Que ele retoma os temas de José Veríssimo, de Silvio Romero, de outros, né? E que ele amplia, recondiciona, sem negá-los absolutamente, sem dizer, não, isso é coisa do passado, isso não nos interessa mais, muito pelo contrário, né? É aquele passo justamente que dá, eu penso, a profundidade histórica ao pensamento crítico de Antônio Cândido. Ele se apoia nos outros para questioná-los, para discuti-los e assim por diante, né? Há, portanto, aí, nessa vocação ensaística, uma inclusão da subjetividade como e com dimensão histórica, o que lhe dá rigor e a exigência de referências na formulação crítica, negando, portanto, o impressionismo crítico, sem que essa subjetividade, abafe o objeto, as obras literárias, o momento, seja uma escola, uma tendência, com os seus próprios preconceitos, prejuízos e construções. Ela pode até manifestar isso, né? Mas justamente por essa vocação para o diálogo, com a fortuna crítica anterior, com as obras e com o futuro, o leitor, é que ela não o abafa. Posta essa primeira observação, eu queria tratar logo aqui da questão do jornalismo e da academia na formação brasileira. Por que o ensaio se construiu primeiro no jornalismo e tal? O Brasil teve uma formação muito peculiar, em que a classe dominante brasileira, no século XIX em particular, desoptou pela construção de universidades. Isso foi um gesto consciente. Isto foi assim, uma determinação, um projeto ideológico. Existe um texto, eu remeto à leitura, muito interessante, do Álvares de Azevedo, um poeta que morreu com 20 e poucos anos, que era aluno da Faculdade de Direito,
sobre o que as escolas superiores representavam no país e o que representaria a instalação do país no espírito universitário. É um texto extraordinário para um jovem de 21 anos, escrito em 1850 e pouco, se eu não me engano, né? E que para nós gaúchos, inclusive, é muito importante, porque o pai dele escreveu uma carta para ele, depois que ele publicou esses textos, dizendo que ele, o pai de Álvares Azevedo, estava muito alarmado com essas ideias farroupilhas que o Álvares Azevedo estava tendo. Farroupilha é o nome dos revolucionários de 1835 que proclamaram a República do Rio Grande do Sul, que durou 9 anos, na verdade, enfim, né? Mas houve essa opção pela constituição de grandes colégios formadores, particularmente as faculdades de Medicina, Direito e a Escola Politécnica, né? Em detrimento da formação de universidades, coisa que só foi se dar no Brasil no século XX, né, já na década de 30. Embora a primeira que tem esse nome tenha nascido antes disso, foi na década de 10 ou 20, quando o rei da Bélgica esteve no Brasil. E, portanto, academicamente, a vida cultural, literária, ela se deu muitas vezes aonde surgiram as faculdades de filosofia, nos porões, nos anos posteriores, nos porões das faculdades de direito, até de medicina e até da politécnica. Portanto, a vida acadêmica, propriamente dita, assim, no sentido mais amplo da palavra, ela acabou se instalando no Brasil tardiamente, e os jornais desempenharam um papel fundamental, inclusive na modernização, vamos usar essa palavra assim, um pouco livremente, na modernização do pensamento brasileiro. Existem vários testemunhos disso, eu não vou poder me reportar aqui a todos eles, mas basta lembrar, por exemplo, eu vou lembrar um deles, né, as polêmicas que opuseram os jornalistas, entre aspas, que eram José de Alencar, Quintino Bocaiúva, e os homens do Paço, como Gonçalves de Magalhães, né, e outros mais. Esses jornalistas que trabalhavam em jornais estavam uma espécie de self-made men da reflexão literária, né, em oposição aos áulicos, como Gonçalves de Magalhães, sendo que, bom, sempre tinha razão de um e de outro lado, evidentemente. Bom, então isso explica, digamos, essa importância do jornalismo na formação, até mesmo também do ponto de vista que no Brasil, começou a ser pensado muito mais na literatura, primeiro, do que no ensaio, ou na crítica, né? Isso também veio posteriormente, né? Bom, para responder essas questões, como um jornalista rigoroso, que eu procuro ser, pelo menos, eu me dirigi à fonte primária disponível, o próprio professor Antônio Cândido. Uma noite eu telefonei: alô, professor, eu vou fazer uma exposição aqui sobre a sua obra, a formação, para um grupo aqui de estudantes, professores aqui de Berlim. Tá, tudo bem. Surpresa! Me declarou ele que, ao escrever a formação da literatura brasileira, não queria escrever ensaios. Disse: professor, isso vai causar um choque, porque as pessoas estão perguntando por que o senhor escreveu ensaios. Bom, na conversa ficou claro o seguinte, que no momento de formação do professor Antônio Cândido, a palavra ensaio estava ligada a um impressionismo crítico. Quer dizer, então havia um veso particular naquele momento, em que o ensaio aparecia como um texto, às vezes de vocação jornalística, às vezes não, mas voltado para um subjetivismo que ficou marcado na crítica literária com o nome de impressionismo, isto é, onde as impressões subjetivas contavam mais do que propriamente o estudo rigoroso, a análise rigorosa interna, formal do texto e assim por diante, sem falar na fortuna crítica, né? Ele me disse então que o que ele quis fazer foi uma crítica sistemática, abordando o sistema da literatura brasileira. Por quê? Porque não queria estudar a formação de uma literatura brasileira, ou seja, do abrasileiramento da literatura, como se fizera largamente até então, cuja imagem mais assim, de clichê, né? Houve estudos que foram muito além disso, naturalmente, mas a imagem assim, caricatural quase é aquela de que os portugueses chegaram e a língua foi se adaptando à nova paisagem, ao abacaxi, ao ananás,
sei lá eu, a Mata, e daí nasceu uma coisa chamada literatura brasileira. Né? Não, ele quis estudar, portanto, a formação da literatura no Brasil. Isto é, a formação do sistema literário. Como isto se dera, com suas particularidades, é claro, e sua vocação para participar do que se chamava na época o conjunto cultural do Ocidente. É claro que hoje nós temos uma visão muito mais ampliada dos processos culturais brasileiros, mas, né, dizia ele, não, a literatura brasileira é a derivação, não é, de um arbusto, eu não vou dizer a qualificação porque já provocou enormes polêmicas, um arbusto colocado, vamos dizer assim, colocado lateralmente no Jardim das Musas. Daí derivou a literatura brasileira no seu tronco principal, com outras contribuições e tudo mais, que hoje estão largamente estudadas, né, também. Agora... Esse arbusto, talvez convenha dizer... Não, é literatura portuguesa. Né? Tá? Não, porque isso deu uma polêmica em Portugal enorme, quando foi publicada a formação da literatura brasileira em Portugal. Agora, quer dizer... Para entrar no universo conceitual e crítico proposto pelas perguntas e pelo projeto, eu vou me reportar a alguns trechos de dois ensaios, um do Roberto Schwartz e outro da Lígia, que aqui está, e que estão justamente nesse livro aqui, que é a ata desse encontro de 10 anos atrás, quando da comemoração dos 80 anos de Antônio Cândido. Né? Então, deixa eu pegar aqui... O Roberto escreve um ensaio especificamente sobre a formação da literatura brasileira, que ele chama Os 7 Fôlegos de um Livro, né? E que ele começa justamente se reportando essa característica que a formação tem de assumir os trabalhos anteriormente publicados, Silvio Romero, José Veríssimo, Augusto Meyer, Lúcia Miguel Pereira e tantos outros, né? E partir deles, né? Dizendo que, inclusive, Antônio Cândido faz na crítica aquilo que ele elogia em Machado de Assis, que ao invés de procurar refazer a obra, por exemplo, de Alencar, para citar só o maior ficcionista dentre os românticos, junto com Manuel Antônio de Almeida, né? Ele se apoiou nele e foi para adiante, quer dizer, ele foi fazer outra coisa, ele não quis refazer aquilo que Alencar tinha feito, como outros, como Franklin Távora, por exemplo, quiseram fazer. Né? Ele disse, Antônio Cândido não quis refazer o que os outros tinham feito. Ele tocou para adiante. E aí se encontra esse parágrafo que eu acho extraordinário. Como estou querendo sugerir a fecundidade dessa linha de trabalho, retomar o que já tinha sido feito, vamos tomar para contraste o procedimento universitário comum, que não é só brasileiro, mas que no Brasil teve muita voga, e ainda tem. Neste, os fatos da literatura local são apanhados sem maior disciplina histórica e revistos ou enquadrados pelos pontos de vista prestigiosos do momento, tomados à teoria crítica internacional e a seus pacotes conceituais. O chão social cotidiano e extra-universitário da elaboração intelectual, pautado por suas contradições específicas, é substituído pelo sistema de categorias elaborado nos programas de pós-graduação, na maior parte norte-americanos, com brechas para franceses, alemães e ingleses. O universalismo infuso da teoria literária, que em parte nem decorre dela, mas de sua adoção acrítica noutras plagas, cancela a construção intelectual da experiência histórica em curso. Desaparecem ou ficam em plano irrelevante o juízo crítico propriamente dito e o processo efetivo de acumulação literária e social a que as obras responderam. Não custa insistir que essas minhas observações não são ditadas pelo chauvinismo, mas pela atenção às consequências acarretadas pelos diferentes recortes do objeto. E logo a seguir, então, ele diz que Antônio Cândido faz exatamente o contrário disso, que ele vai alicerçar a visão e as necessidades teóricas da discussão sobre a formação do sistema literário brasileiro na análise das próprias obras, partindo das obras para o geral, e não o contrário, a não ser no conceito de sistema literário, enfim, que é um grande conceito de abertura que ele discute, né? Ele não procura, digamos, adequar
a leitura dessas obras a correntes críticas, mas ele faz sem negar a importância da formação teórica, ele faz o caminho contrário. Ele parte da leitura das obras, e ele parte, inclusive, muitas vezes, da leitura da função que a obra teve naquele momento. Que ele diz, essa obra, depois ela foi superada pelo tempo, caiu no esquecimento, mas naquele momento ela foi decisiva, né? Coisa que ele faz em relação a vários escritores e a vários poemas analisados, né?